Ah, minha filha, tem dias que a gente nunca esquece. Dias que ficam marcados na alma como cicatriz em pele aberta. Imagina um dia qualquer, um dia simples, com o céu carregado e o ar abafado. Você está ali, cuidando dos seus filhos, acreditando que tudo vai seguir em paz, até que o impossível acontece. A sua vida vira de cabeça para baixo quando a última pessoa que você confiava toma a decisão que vai destruir sua família para sempre. E tudo começa quando uma caminhonete para em sua porta com um homem, um coronel, que vem buscar o que é seu, sem piedade. O que fazer quando a dor toma conta e você percebe que perdeu tudo em um piscar de olhos? Oi, meu nome é Valmira e tenho 79 anos hoje e moro aqui em um interior de Pernambuco. Mas antes de continuar, se você está curioso para saber como essa história vai terminar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está ouvindo. Isso me ajuda a trazer mais histórias como essa para você. E entre no nosso grupo do WhatsApp, o link tá no primeiro comentário fixado. Lá você vai ter as histórias de primeira. E agora vamos seguir com essa história emocionante. Eu prometo, você não vai se arrepender de assistir até o final. Capítulo 1. A aposta perdida. Eu estava na cozinha descascando o coco para fazer o migal de milho. Gabriel, com 7 anos, e André, com 4, estavam no quintal, brincando de fazer castelo de lama. Os dois riam, se sujando de barro, como se o mundo fosse só diversão. Eu olhava para eles e sentia meu coração se aquecer. Eles eram tudo para mim. A vida era difícil, mas pelo menos eles estavam felizes. Eu estava ali, concentrada no que fazia, quando, de repente, a porta se abriu. Reginaldo entrou com a roupa toda suada, como se tivesse corrido uma maratona. O rosto dele estava pálido, e eu percebi algo estranho no ar. Ele parecia nervoso. Não era normal. Valmira, tenho algo para te contar. Ele disse, a voz tremendo. Eu parei de mexer na panela e olhei para ele, sem entender o que estava acontecendo. Meu coração deu um salto. O que ele queria me contar? A maneira como ele estava falando não me dava boa sensação. O que foi, Reginaldo? Está tudo bem? Perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. Ele respirou fundo. Pareceu hesitar por um momento. Então, com a voz baixa, quase um sussurro, ele disse: Eu apostei dinheiro no pôquer. E perdi. Perdi uma quantia alta e não tenho como pagar. O coronel Bernardo. Ele é o único que aceitou me ajudar. Ele disse que a única maneira de eu pagar essa aposta é vendendo os meninos. Eu fiquei em choque. As palavras dele não faziam sentido. Como assim, vender meus filhos? Vender meus filhos, Reginaldo? Como assim? Minha voz saiu como um grito abafado. Eu não conseguia acreditar. Ele não me olhou nos olhos, apenas abaixou a cabeça e disse quase sem força: O coronel Bernardo. Ele é dono de uma fazenda grande, com um cafezal enorme. Ele vai dar uma vida melhor para o Gabriel e o André. Eu não vi outra saída. Eu não consegui reagir de imediato. A dor parecia um peso enorme sobre o meu peito. Como ele pôde fazer isso? Como podia pensar em vender os nossos filhos? Meus filhos, Gabriel e André, tão pequenos, tão cheios de vida e alegria. E ele estava dizendo que ia entregá-los a um homem como pagamento de uma aposta perdida. Gabriel entrou correndo na cozinha, sujo de lama, com o sorriso ainda estampado no rosto, e me chamou. Mãe, vamos brincar mais um pouco? Eu olhei para ele, e tudo dentro de mim se despedaçou. Como ele poderia vender a alegria de um menino, a pureza dos meus filhos, como se fosse um objeto qualquer? Eu senti que a casa inteira começou a girar. O que eu podia fazer? Eu não queria acreditar, mas sabia que Reginaldo não estava mentindo. Ele já tinha tomado a decisão. E o coronel Bernardo, ele estava prestes a levar meus filhos.
Capítulo 2. A caminhonete preta. Meu marido sempre foi viciado em jogo. Ele nunca teve limites quando se tratava de uma aposta. Já tinha perdido muito antes, mas dessa vez ele se superou. Ele sabia o que estava fazendo, mas ainda assim não parecia se importar. Eu fiquei lá, parada, tentando entender o que ele tinha feito. A decisão dele era irreversível. E, naquele momento, não havia volta. Assim que a conversa terminou, o som de um carro chegando na porteira quebrou o silêncio da casa. Era um carrão. Uma caminhonete S10, toda preta, com os vidros escuros. Meu coração disparou. O desespero começou a me tomar por completo. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que naquele instante, tudo estava prestes a mudar para sempre. Gabriel e André, ainda brincando no quintal, pararam de repente, assustados com o barulho do motor. Eles correram até mim, com os olhos arregalados, e começaram a me perguntar: Mãe, quem é esse carro? O que está acontecendo? Eu não consegui responder. As palavras não saíam, minha garganta estava apertada, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu comecei a chorar desesperada. Não queria que isso estivesse acontecendo. Não queria perder meus filhos. Mas Reginaldo, ele estava ali, com sangue frio, sem derramar uma lágrima. Não parecia ter amor nenhum pelos nossos filhos naquele momento. Ele queria, a todo custo, colocar os meninos na caminhonete. Era como se ele tivesse se desconectado de tudo. Só queria que a negociação fosse cumprida. Gabriel! André! Vamos lá ver o tio! Ele chamou, tentando fazer a situação parecer normal, como se nada estivesse errado. Mas os meninos ficaram com medo, não se moviam. Eles estavam assustados, e eu podia ver nos olhos deles o pavor do que estava acontecendo. Eu me joguei na frente deles, tentando proteger meus filhos com o meu corpo. Não ia deixar ele levar meus meninos assim. Mas, sem hesitar, Reginaldo foi até André, o mais novo, e o pegou no colo. Eu gritei: Não, Reginaldo! Não faz isso! Ele não me ouviu. Com uma força que eu não sabia que ele tinha, ele carregou André até a caminhonete. Ele colocou o menino dentro do carro e, sem nem olhar para trás, fechou a porta. Gabriel começou a chorar, me abraçando, desesperado, com os bracinhos apertados em torno de mim. Mãe, não deixa! Não me deixa ir! Eu o segurei com força, não queria soltar. Eu não queria que ele fosse levado, mas Reginaldo gritou: Gabriel, você vai ter uma vida boa, uma vida melhor do que essa aqui. Ele tentou separar nós dois, puxando Gabriel, tentando me arrancar o menino dos braços. Eu gritei, pedi, suplicei, mas ele não me ouvia. O sangue dele estava frio demais e nada que eu dissesse parecia afetá-lo. Como ele pôde fazer isso? E então, ele conseguiu. Com força, ele pegou Gabriel nos braços e arrastou o menino até a caminhonete. Gabriel gritava por mim, mas nada doía mais do que ver meu filho sendo arrancado de mim dessa forma. A caminhonete com as portas fechadas arrancou, levantando poeira no caminho. Eu fiquei ali, sem forças, sem saber o que fazer. O som do motor ecoava na minha cabeça, e eu sabia que eles estavam indo para um destino desconhecido. Mas o que eu não sabia, o que eu não conseguia entender naquele momento, era que dentro da caminhonete, já sentado no banco do motorista, estava o Coronel Bernardo. Capítulo 3. A solidão da verdade. Depois que a caminhonete sumiu na estrada, Reginaldo simplesmente entrou em casa. Era como se nada tivesse acontecido. Ele caminhou com passos lentos, como se a vida tivesse voltado ao normal. E, quando passou por mim, nem ao menos olhou nos meus olhos. Ele não estava derramando uma lágrima sequer. Não parecia sentir nada. Seu coração estava gelado. E eu não conseguia entender como ele podia ser assim. Como ele conseguia ficar tão frio depois de tudo o que fez?
Eu fiquei ali, parada no quintal, olhando para o vazio. Os sons da casa, os risos das crianças, os momentos de alegria, tudo desapareceu. Só restou o silêncio. E junto com esse silêncio, uma dor tão profunda que eu não sabia como suportar. Meu corpo estava tomado pela tristeza e eu não conseguia parar de chorar. Chorava como uma louca, soluçando com o coração despedaçado. Eu chorei até o sol se pôr, até a noite chegar. E não havia mais lágrimas. Só o vazio. A dor era insuportável. Eu não sabia o que fazer, nem para onde ir. Meus filhos, meus pequenos Gabriel e André, estavam com aquele homem. Estavam longe de mim. Eu os perdi. E meu marido, o homem que eu amava, tinha sido o responsável por isso. Ele me traiu de uma maneira que eu nunca imaginaria. No dia seguinte, eu decidi que não ia deixar isso passar. Não podia ficar parada sem fazer nada. Fui até a delegacia pensando que, se alguém poderia me ajudar, seria a polícia. Mas o que encontrei lá foi mais um murro no peito. Eu preciso que investiguem o Coronel Bernardo. Ele levou meus filhos. Eu gritei desesperada para o delegado. Mas ele me olhou com uma expressão de indiferença, como se minha dor fosse irrelevante. Isso é problema de família, senhora. Não temos como fazer nada. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava tentando lutar pela vida dos meus filhos, e ele estava dizendo que era problema de família? Eu não desisti. Fui até o padre Osório, aquele que sempre foi tão respeitado na cidade. Fui até ele com a esperança de que, como homem de fé, ele me ajudaria. Mas ao chegar lá, ele me disse: Valmira, você precisa entender. O Coronel Bernardo tem muita força, muito poder. Ele é costas largas na justiça. Não adianta ir contra ele. As coisas vão se resolver se Deus quiser. As palavras do padre foram como um soco no estômago. Ele não estava me dando esperança. Ele estava me dizendo para aceitar a situação, para me conformar. E Reginaldo, feio desgraçado, ainda espalhava por aí que meus filhos viajaram para morar com os tios dele em Santa Catarina. Ele mentia com tanta naturalidade que parecia acreditar na própria mentira. Como ele podia fazer isso comigo? Como ele podia mentir assim e ainda tentar me convencer de que isso era o melhor para eles? E minha mãe, com toda a sua dureza, começou a dizer o mesmo. Não tem jeito, Valmira. Esse coronel tem muito poder. Ele é intocável. Não adianta lutar. Você precisa se conformar. Eu não conseguia ouvir. Eu não queria ouvir. Como ela podia me dizer isso? Como ela podia dizer para eu me conformar? Eles eram meus filhos. Eles eram tudo o que eu tinha. Como poderia simplesmente aceitar que os levassem, como se nada tivesse acontecido? Eles eram as minhas razões de viver. Eu não dei ouvidos à minha mãe. Não podia. Eles eram meus filhos. E eu sabia que mesmo que ninguém mais quisesse enfrentar a verdade, eu não poderia me render. Eu não podia aceitar essa injustiça. Não enquanto eles ainda estivessem longe de mim. Capítulo 4. O vazio que ele deixou. Reginaldo seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele voltou a se afundar no vício do jogo, como se a perda dos filhos não tivesse abalado sua alma. Mas não, ele não se abalou. Ele não tinha remorso nem culpa. Só queria saber de jogar, de fazer mais apostas, de seguir sua vida como se não tivesse feito nada de errado. Eu olhava para ele e via um homem vazio, que já não reconhecia mais. Os dias passavam e eu ficava com o coração em pedaços, rememorando cada momento que vivi com Gabriel e André. As lembranças deles vinham e me engoliam de uma forma dolorosa. Eu me lembrava do sorriso deles, da risada de André quando brincava no quintal e do olhar protetor de Gabriel, que sempre cuidava do irmão mais novo. Eu me lembrava do cheiro deles, daquele cheirinho de infância tão puro, tão meu.
Lembro de quando eles me chamavam de mamãe, com tanto amor, como se aquele fosse o único nome que existia no mundo. Mas Reginaldo, ele nunca parecia sentir nada. Ele seguia sua vida como se tudo tivesse acabado, como se não tivesse filhos. Ele vivia no seu mundo, fazendo apostas atrás de apostas, não se importando com nada que fosse além disso. Ele olhava para mim, mas nunca me via. Nunca me viu quando eu chorava, quando eu lembrava dos meninos. E o pior de tudo, para ele, Gabriel e André nunca haviam existido. Ele começou a dizer para todo mundo, com uma frieza que me cortava por dentro: eu nunca tive filhos. Ele dizia isso com a maior naturalidade do mundo, como se tudo aquilo fosse um pesadelo passageiro. Como se não tivesse perdido a coisa mais preciosa que ele tinha. Não havia espaço em seu coração para o amor pelos filhos. Ele os entregou como se fossem simples objetos, como se não tivesse criado laços com eles. Não havia remorso, não havia dor. Eu, por outro lado, estava consumida pela saudade. A cada canto da casa, eu via pedaços deles. Eu via André correndo atrás de Gabriel. Eu via as marcas de suas pequenas mãos nas paredes. Eu sentia a falta de seus risos, da bagunça que eles faziam na casa. Cada lembrança era como um punhal no meu peito. E mesmo assim, ele estava ali, vivendo sua vida, sem olhar para trás. Eu não entendia como ele podia seguir em frente, sem nenhum sinal de dor. Como ele podia se afastar de tudo o que fizemos juntos. Como ele podia simplesmente esquecer que teve filhos, como se tudo aquilo nunca tivesse existido. E eu ficava presa no passado, tentando lidar com uma dor que nunca parecia desaparecer. Eu me perguntava todas as noites como ele conseguia dormir sabendo o que fez. Eu me perguntava como alguém podia ser tão frio, tão distante, como se não houvesse um pedaço de humanidade dentro de si. Ele nunca teve filhos, como dizia. Mas para mim, eles eram a razão de eu ainda respirar. Capítulo 5. O fim de Reginaldo. Os dias seguiram, e apesar de tudo, eu ainda guardava uma pequena esperança. Uma esperança boba, talvez, de que, um dia, Gabriel e André voltassem para casa, que eles estivessem bem, que aquele pesadelo fosse apenas um erro que eu conseguiria corrigir. Eu sonhava com isso todas as noites, e mesmo no meu sofrimento, acreditava que algum dia, em algum lugar, eles iam voltar para mim. Mas Reginaldo, como sempre, seguiu sua vida. Agora ele trabalhava como caminhoneiro, fazendo viagens longas. Eu sabia que ele estava ganhando bem, mas sempre me perguntava o que ele estava fazendo com o dinheiro. Será que estava jogando? Será que estava se afundando ainda mais no vício, depois de tudo o que fez? Eu sabia que nunca conseguiria confiar nele de novo, mas ao mesmo tempo, eu não tinha forças para ficar em cima dele, controlando cada passo. Até que, um dia, eu soube da notícia. Reginaldo estava viajando pela estrada e bateu com o caminhão. Um cavalo apareceu na pista. Ele tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo. O caminhão capotou e ele não sobreviveu ao acidente. Quando soube disso, não senti o choque que imaginaria sentir. Não houve gritos, não houve desespero. Foi como se alguma parte de mim já estivesse morta. Quando a notícia chegou aos meus ouvidos, eu só fiquei ali, paralisada. Eu sabia que o fim dele havia chegado. Ele pagou pelo que fez, mas, na verdade, nem isso me trouxe alívio. Não senti alívio algum. O que eu senti foi só um vazio. Eu não chorei. Não saiu uma lágrima dos meus olhos. Eu não conseguia. Eu olhava para a notícia e pensava em tudo o que ele fez. Ele destruiu a minha vida. Ele destruiu a nossa família, a nossa felicidade. E eu não podia perdoá-lo. Não importava o que acontecesse. Ele nunca teria o perdão que ele tanto procurava.
Eu não podia simplesmente esquecer o que ele fez. O que ele fez com os meus filhos. O que ele fez com a minha vida. Eu nunca o perdoaria. Nunca. 17 anos depois, Reginaldo se foi. Mas o peso do que ele fez ainda estava aqui, comigo. O mundo continuou girando, mas a verdade era que, para mim, nada mais tinha sentido. Ele se foi e deixou um buraco no meu peito. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que a dor que ele causou ainda estaria ali. E que ninguém, nem mesmo a morte, conseguiria apagar o que ele fez. Eu não sei se é possível encontrar paz depois de tanto sofrimento. Eu só sei que naquele momento, a morte de Reginaldo não trouxe mais do que a saudade dos meus filhos e a certeza de que eu nunca, jamais, conseguiria perdoá-lo. Capítulo 6. A solidão. Dentro de casa. A vida com Reginaldo já não estava boa há muito tempo. Eu e ele éramos dois estranhos dentro da mesma casa. O que antes parecia ser um casamento, agora era só uma convivência forçada. Um dia após o outro. Sem emoção. Sem carinho. Eu já não sentia nada por ele. Quando olhava para ele, não via mais o homem que me apaixonou, nem o pai dos meus filhos. Via um homem vazio, que me havia roubado tudo. Minha confiança, meus filhos, minha paz. Os dias passavam e a rotina se repetia. Eu só fazia as coisas dentro de casa por obrigação. Não era mais por amor, não era mais por ele. Eu lavava, cozinhava, limpava, mas tudo isso era apenas uma forma de sobreviver. Eu não sabia o que mais fazer. Quando me via sozinha no fogão, cortando os legumes ou mexendo a panela, me sentia como uma sombra de mim mesma. Uma pessoa que estava vivendo uma vida que não era mais minha. Quando a noite chegava, tudo ficava ainda mais claro. O silêncio da casa me apertava o peito. Reginaldo ia para a sua cama e eu para a minha. Não havia mais diálogo, não havia mais carícias, não havia mais palavras de carinho. Eu já não conseguia dormir ao lado dele. Não conseguia sentir nada quando ele estava perto. Quando a cama se fazia um espaço entre nós, era como se um abismo tivesse se formado ali, e eu não conseguia atravessar. As noites eram longas e solitárias. Eu olhava para o teto e sentia o peso do vazio me consumir. O que antes era o aconchego de um lar, de um marido, agora se transformava em uma prisão. Eu me deitava na cama, o corpo exausto, mas a mente agitada. As memórias de Gabriel e André estavam sempre comigo. Eles eram a dor constante no meu peito, mas também a única razão pela qual eu ainda me levantava todos os dias. Reginaldo, do outro lado da casa, dormia como se nada tivesse acontecido. Ele parecia não perceber a dor que eu carregava, a solidão que me consumia. Ele já não era mais uma presença viva para mim. Ele era apenas alguém que compartilhava o mesmo teto. Eu não sabia mais o que esperar dele, nem se ele ainda se importava com algo além de suas apostas e suas próprias necessidades. Eu não conseguia mais dormir com ele. Não conseguia mais sentir nada. O que antes era o aconchego de um lar, de uma cama compartilhada, agora parecia distante, como um sonho perdido. Quando eu fechava os olhos, as lágrimas surgiam, mas eu as guardava. Não havia mais espaço para chorar por ele. O que eu sentia era uma saudade eterna dos meus filhos, uma saudade que jamais poderia ser preenchida, porque eles estavam longe, e Reginaldo nunca seria o homem que eu esperava que fosse. Eu sobrevivia. Mas não vivia. Eu existia, mas sem sentir. A casa estava cheia, mas ao mesmo tempo vazia. Eu estava ali, mas me sentia invisível, como se já não fizesse parte do mundo de Reginaldo. Eu só queria que os dias passassem rápido, para que eu pudesse continuar me enterrando nas minhas lembranças, até que o destino trouxesse de volta o que eu havia perdido. Capítulo 7. Cartas nunca enviadas. As semanas se passaram, e eu, sem saber o que mais fazer,
comecei a escrever cartas. Cartas para meus filhos, como se a escrita pudesse, de algum jeito, trazê-los de volta para mim. Eu me sentava em silêncio, com a caneta na mão, olhando para a folha em branco, sem saber exatamente o que dizer, mas sabendo que precisava tentar. Eu escrevia palavras cheias de saudade, de amor, de tudo o que ainda sentia por eles. Meus amores, eu estou aqui esperando vocês, todos os dias. Saibam que, onde quer que estejam, meu coração está com vocês. Eu nunca vou esquecer, e eu vou lutar até o fim para ter vocês de volta. Escrevia e reescrevia, tentando encontrar a maneira certa de dizer a eles que ainda os amava, que estava com eles de alguma forma, mesmo que não pudesse estar perto. As palavras saíam de mim como um desabafo, como se, ao escrever, eu pudesse sentir que algo ainda estava vivo entre nós. Mas, no fundo, eu sabia. Eu sabia que essas cartas jamais chegariam até eles. Eu não sabia onde eles estavam. Eu não tinha mais endereço algum, nem sequer uma pista de onde aquele coronel os tinha levado. Santa Catarina? Quem sabe? O que eu sabia é que, a cada carta que eu escrevia, mais distante eles pareciam. A distância física entre nós era insuportável, e a distância emocional era ainda pior. Eu estava presa em um labirinto de saudade, e cada carta era uma tentativa frustrada de alcançar o que já parecia perdido para sempre. Eu guardava as cartas em uma gaveta, uma por uma, como se fossem pedaços de mim, pedaços de um amor que não tinha mais a quem ser dirigido. Eu olhava para aquelas folhas, tão cheias de palavras, e sabia que elas nunca iam alcançar o destino para o qual foram escritas. Não havia endereço, não havia caminho. As cartas ficavam ali, em silêncio, guardadas no fundo da gaveta, enquanto eu me perguntava por que ainda escrevia. Era uma tortura constante. Escrever as cartas, sentir a dor de não saber onde estavam, mas ainda assim, precisar colocar tudo para fora. Eu escrevia, mas nunca enviava. Talvez em algum lugar profundo dentro de mim, eu soubesse que, ao enviar aquelas cartas, eu estaria admitindo que estava perdendo a última parte de mim mesma. E eu não queria aceitar isso. Eu ainda queria acreditar que, de alguma forma, meus filhos poderiam ler aquelas palavras e voltar para mim. Mas a verdade era que, a cada dia que passava, as cartas se acumulavam. Eu fazia isso, mas guardava em silêncio. O vazio dentro de mim crescia, mas eu não tinha coragem de jogar aquelas cartas fora. Elas eram o único elo que restava entre eu e meus filhos. Mesmo sabendo que eram inúteis, ainda assim, eu as mantinha. Elas eram a última prova de que eu ainda os esperava, de que eu ainda tinha fé de que, um dia, eles voltariam. E assim, eu continuei escrevendo e guardando. Mas, no fundo, eu sabia que, por mais que eu escrevesse, por mais que eu tentasse, as palavras não poderiam trazer meus filhos de volta. Capítulo 8. O retorno dos meus filhos. 30 anos se passaram. 30 anos de dor, de saudade e de uma espera interminável. A casa estava vazia, mas a minha vida, meu coração, nunca estiveram em paz. A saudade de Gabriel e André era como uma ferida aberta, e não havia dia em que eu não pensasse neles. A casa estava sempre cheia de lembranças deles, mesmo com a sua ausência. E eu estava fazendo o mingau de milho, aquele prato simples que preparava com tanto amor. O cheiro do milho misturado com coco me trazia uma sensação agridoce, de saudade e de dor. Eu estava na cozinha descascando o coco, quando ouvi uma batida na porta. O som foi firme, inusitado, como se algo estivesse prestes a mudar. O coração disparou. Fui até a porta, já com as mãos trêmulas, e quando abri, lá estavam eles, Gabriel e André. Depois de tanto tempo,
Eles estavam ali, mas não eram mais as crianças que eu lembrava. Seus rostos estavam mais duros, os olhos cheios de raiva, e havia um silêncio entre nós que parecia imenso. Eu sabia que a dor deles estava muito mais profunda do que eu poderia imaginar. Eu os olhei, sem palavras, e a emoção me tomou de uma vez. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, Gabriel, com um olhar carregado de raiva, foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Onde está o pai, mãe? O que aconteceu com o Reginaldo?" Ele gritou com a voz áspera e cheia de ressentimento. "Por que ele fez isso com a gente? Como você deixou ele fazer isso? Onde ele está agora?" A raiva dele era evidente, e eu sabia que essa pergunta vinha de anos de sofrimento, de uma raiva guardada. Mas, mesmo com a dor nos olhos, eu sabia que a culpa não era minha. Eu tentei lutar por eles, tentei de todas as formas, mas ninguém me ajudou. E Reginaldo, ele foi o responsável por tudo o que aconteceu. Eu respirei fundo, tentando controlar as lágrimas, e com a voz trêmula, respondi. "O Reginaldo, ele foi embora da nossa vida de uma forma que eu nunca imaginei. Ele se afundou no vício, nas apostas, e se perdeu nisso. Não houve mais volta. Depois de um tempo, ele começou a trabalhar como caminhoneiro. Durante uma viagem, bateu o caminhão com um cavalo na pista. Perdeu o controle, capotou o caminhão e não sobreviveu ao acidente." Aqueles segundos de silêncio depois da minha explicação pareceram uma eternidade. Eu vi o rosto de Gabriel, a raiva ainda presente, mas agora misturada com uma dor mais profunda. André, o mais calado, olhava para o chão, como se tentasse entender tudo o que estava acontecendo. A raiva estava no ar, mas agora havia também uma fragilidade, uma dúvida sobre o que realmente aconteceu. Gabriel olhou para mim, a raiva ainda presente, mas agora mais controlada. Ele respirou fundo e disse: "Eu sempre soube que ele era um canalha. Mas saber disso, saber que ele se foi assim, é estranho." Eu não sabia o que dizer, mas tentei. Eu sabia que por mais que eu tentasse explicar, nada voltaria a ser como antes. Eles haviam crescido com uma dor tão profunda que seria impossível apagar. "Eu não tenho perdão por ele, Gabriel, mas não quero que vocês carreguem isso. Ele fez o que fez, mas eu, como mãe, nunca deixei de amá-los. Nunca deixei de lutar por vocês." Foi quando, sem mais palavras, Gabriel se aproximou de mim e me abraçou, com raiva ainda nos olhos, mas com o coração apertado. André, mais tímido, também se aproximou, e juntos nos abraçamos. Por um momento, o tempo parecia ter parado. O sofrimento não era mais só meu. Eles estavam ali, ainda com dor, ainda com a raiva que eu não podia apagar, mas ainda assim, estavam ali. Capítulo 9. O passado que não se apaga. Depois da explicação sobre o que aconteceu com Reginaldo, fiquei ali, com os 2 filhos finalmente de volta, mas com tanto sofrimento ainda pairando no ar. Eu sabia que a dor deles era imensa, mas também sabia que a dor deles, de alguma forma, não era diferente da minha. O tempo nos afastou, mas a verdade ainda nos unia, mesmo que essa união fosse agora marcada pela raiva, pelo abandono e pela luta para sobreviver. Com o coração ainda apertado pela raiva e a dor que vi nos olhos deles, eu decidi tentar, mais uma vez, trazer um pouco de paz a tudo aquilo. Eu sabia que a ferida deles não seria curada com palavras, mas perguntei mesmo assim: "Vocês gostariam de ir até o túmulo do seu pai? Para ver onde ele foi enterrado?" Eu sabia que era uma pergunta difícil. Reginaldo não merecia nenhum tipo de piedade, mas ainda assim, eu queria saber se eles queriam encerrar essa parte da história, se queriam entender o fim dele e o que ele deixou para trás. Gabriel olhou para mim e a raiva voltou com toda a força. Ele bufou e balançou a cabeça, recusando minha oferta.
Não, não quero ir. Não me importa o que aconteceu com ele. Ele não merece nossa atenção, nem nossa visita. André, que sempre foi mais calado, apenas assentiu, como se as palavras de Gabriel também refletissem seus próprios sentimentos. Eu sabia que não era o momento certo para discutir isso, e talvez nunca fosse. Então, guardei o desejo de tentar ajudá-los a encontrar paz e continuei a ouvir o que eles tinham a me dizer. E foi aí que, com um suspiro profundo, Gabriel finalmente começou a contar o que viveram, depois de serem levados para aquele homem. A história deles não foi nada fácil de ouvir. Quando ele começou a falar, a dor estava tão presente em cada palavra que quase me fez querer parar de ouvir. Mas eu sabia que precisava ouvir. Eles precisavam desabafar. A gente não teve vida, mãe. O Coronel Bernardo. A casa onde ele nos levou, tudo era um pesadelo. Quando chegamos lá, ele e os peões começaram a tratar a gente como se fôssemos máquinas. Eles nos davam comida, mas só para nos manter vivos. De resto, era só trabalho. A gente tinha que trabalhar no cafezal gigante, mãe. Com 10 anos, eu já estava lá cortando café, sem saber o que era uma infância de verdade. Eu sentia a dor nas palavras de Gabriel, e cada frase parecia ser mais um golpe em meu coração. O que eles viveram, o que sofreram, eu não sabia. Eu nunca imaginei que o sofrimento deles teria sido tão grande. Quando o André fez 10 anos, foi a mesma coisa. Ele também foi jogado para trabalhar no cafezal, sem nem saber o que estava fazendo. E quando a gente não conseguia mais, quando a fome apertava e o cansaço tomava conta, eles não se importavam. Era só mais um dia de trabalho. Eles não davam moleza, mãe. Não havia descanso. Eu fechava os olhos, sentindo a angústia deles. Eles estavam dizendo o que nunca pude saber, o que nunca pude proteger. Eu os havia perdido de uma forma cruel, e o que mais me cortava era que, enquanto eu estava aqui, tentando sobreviver e esperando por uma chance de reverter tudo, eles estavam sofrendo nas mãos daquele homem. Não tinham nenhum carinho, nenhum afeto. Só trabalho, trabalho, trabalho. Eu e o André, a gente conversava de vez em quando, sussurrando um pro outro à noite, dizendo que não queria aquilo pra nossa vida. Não queria viver assim pra sempre. Gabriel olhou para mim e seus olhos estavam cheios de um sofrimento que eu não sabia como curar. Mas naquele momento, ele continuou a história, com mais força. Foi aí que decidimos fugir, mãe. No meio da noite, a gente viu uma oportunidade. Sabíamos que, se ficasse lá, seríamos só mais um peão no meio daquele café. A vida ia ser essa, dia após dia, sem fim. Então, decidimos fugir para o mato, para os lados onde ninguém nos encontraria. Eu o olhei, sentindo cada palavra dele em meu peito. Fugir. Eles fugiram para tentar salvar a única coisa que ainda restava. A esperança de um futuro melhor. A gente correu pelos matos, sem saber para onde ia, mas com uma única certeza. Não queríamos aquele destino. Não queríamos ser apenas mais 2 homens trabalhando sem descanso. Não queríamos ser tratados como se nossas vidas não tivessem valor. Fomos para onde o medo não nos alcançava, onde o silêncio da nossa dor fosse só nosso. André finalmente levantou o olhar. Ele não disse muito, mas o que senti foi mais forte do que qualquer palavra. Ele estava em paz com a decisão que tomaram, mesmo que a vida tenha sido cruel. Eu os abracei, sentindo que, mesmo com a dor, a luta deles tinha sido a única maneira de sobreviver. Não era uma história fácil de ouvir, e certamente não era a vida que eu havia imaginado para eles. Mas ali estavam, comigo, finalmente. Capítulo 10. A jornada pela sobrevivência. De Gabriel e André, Gabriel respirou fundo, como se as palavras que estavam prestes a sair fossem as mais difíceis de todas. Ele olhou para mim, e eu vi, por um momento,
o peso de toda essa soma da história que ele carregava. Ele e André haviam vivido tanto, sofrido tanto. E naquele instante, as lembranças da infância dele voltaram à tona, ainda marcadas pelo sofrimento. Mas ao mesmo tempo, ele estava ali, diante de mim, e eu sabia que tudo aquilo, toda a dor que ele passou, estava sendo contada, finalmente. A gente saiu de lá, quando eu tinha 25 anos e o André tinha 23. Aquela vida não dava mais, mãe. Já tínhamos passado por tudo, e para nós não havia mais o que perder. Então, uma noite, sem pensar em mais nada, a gente simplesmente pegou o que podia e saiu. Fugimos de madrugada, quando ninguém estava olhando. As palavras dele foram como um grito abafado de liberdade. Fugiram de um sistema cruel, que os tratava como mercadoria. Eles tinham 23 e 25 anos, mas as marcas na pele deles, na alma deles, eram de muito mais tempo. Eu não sabia como expressar o que sentia enquanto ouvia isso. Não sabia como era possível suportar tudo aquilo. Mas a verdade é que meus filhos eram mais fortes do que eu poderia imaginar. No começo foi uma bagunça, mãe. Não tínhamos para onde ir, não sabíamos como começar. Dormimos nas ruas por um bom tempo, sem saber o que ia ser do amanhã. A gente só tinha um ao outro, e isso era tudo. Mas com o tempo, a vida foi se ajeitando. A gente começou a arrumar uns bicos, no centro de abastecimento, descarregando caminhões de frutas. Era pesado, mas pelo menos dava para comer, dava para sobreviver. Eu os olhava enquanto falavam. O peso nas palavras deles era tão grande que me fazia sentir a dor deles como se fosse minha. O que eles passaram? Dormir na rua, sem ter certeza do que viria a seguir, sem saber o que seria de suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, eu também via algo novo nos olhos deles. Eles tinham conseguido. Sobreviveram. Encontraram um jeito de seguir em frente, de reconstruir algo, mesmo depois de tudo o que viveram. Foi lá, naquele centro de abastecimento, que a gente começou a pegar o ritmo, sabe? Aos poucos fomos ganhando no nosso espaço. Um dia alguém viu o que a gente fazia e nos chamou para trabalhar em outro lugar. E foi assim, aos poucos, que começamos a reconstruir a nossa vida. Eu podia sentir o orgulho nas palavras de Gabriel. Não era mais a dor do passado que dominava, mas a força deles em ter se reerguido. Eles tinham começado de novo, mas não sem marcas profundas. Gabriel e André estavam reconstruindo a vida, mas agora, com um peso muito maior do que o que qualquer um de nós poderia imaginar. A vida deles havia sido roubada por aquele homem, mas ainda assim, eles seguiram. Eu segurei as mãos deles com mais força, sentindo como se agora, mais do que nunca, pudéssemos, de alguma forma, encontrar uma maneira de curar as feridas que nos separaram. Não seria fácil, mas talvez o caminho de volta fosse, agora, mais claro. Eles haviam sobrevivido àquele pesadelo e agora estavam ali, de volta a mim. A gente demorou, mas aprendemos a fazer o nosso nome, mãe. Não foi fácil, mas eu e o André nos viramos. Hoje a vida não é perfeita, mas a gente está bem. A gente trabalha, a gente tem um pouco de paz, e isso é o que importa. Eu os abracei, sem palavras, porque as palavras, naquele momento, não eram suficientes. O que mais poderia eu dizer? Eles haviam encontrado uma maneira de sobreviver, de reconstruir a vida deles. E mesmo com toda a dor que carregavam, ainda estavam ali, prontos para seguir em frente. Eu só queria que soubessem que, mesmo com tudo o que aconteceu, nada no mundo poderia apagar o amor que eu sentia por eles. Depois de ouvir tudo o que Gabriel e André passaram, de sentir cada palavra deles me cortar como uma lâmina, algo dentro de mim se acalmou de certa forma. Eu os tinha ali, finalmente. Mesmo com as cicatrizes visíveis e invisíveis, eu sabia que agora poderíamos reconstruir algo juntos.
Algo que fosse nosso e que, talvez, ao longo do tempo, pudesse preencher as lacunas que a vida nos impôs. Eu olhei para o mingau de milho que estava pronto na panela. Era o mesmo prato simples que sempre fazia para eles quando eram pequenos. Eu me senti como se estivesse voltando no tempo. Como se, de alguma forma, esse prato fosse mais do que comida. Era um pedaço de casa, de carinho, de cuidado. Uma lembrança das épocas em que tudo parecia possível. Quando eles ainda eram crianças e eu ainda era a mãe que cuidava de tudo. Eu peguei as tigelas e servi a comida quente, com o cheiro reconfortante que, por algum milagre, ainda se mantinha intacto. Passei a tigela para Gabriel e depois para André. Eles olharam para a comida com os olhos meio desconfiados, talvez pela distância que o tempo havia criado. Mas, ao primeiro toque do mingau, eu vi algo mudar. Eles fecharam os olhos como se estivessem sentindo a infância novamente. Como se aquele sabor os transportasse para um lugar de calor, segurança e talvez até uma falsa sensação de controle. Algo que perderam por tantos anos. O silêncio entre nós, agora, estava cheio de algo novo. Era como se, naquele momento, algo se quebrasse. Eles estavam ali, comendo o lingau de milho. E eu sabia que, por mais que o tempo tivesse sido cruel, ainda existia uma parte deles que se lembrava, que sentia o amor que eu sempre tive por eles. Eles estavam voltando, um passo de cada vez, para o lugar onde eu sempre estive esperando. Gabriel foi o primeiro a abrir os olhos, e seu rosto estava suavizado, como se uma tempestade tivesse diminuído um pouco. Ele colocou a tigela na mesa e, sem dizer uma palavra, me puxou para um abraço. André logo fez o mesmo. Nós três finalmente nos abraçávamos novamente, e naquele momento não havia mais espaço para a raiva ou o sofrimento. Só havia o amor, aquele amor que nunca desapareceu, que sempre esteve lá, mesmo quando eles estavam longe, mesmo quando a dor parecia insuportável. Aquele abraço foi como um selo, uma promessa de que, a partir daquele momento, a distância e a raiva poderiam começar a se desfazer. Eu sentia a respiração deles, sentia seus corações batendo no mesmo ritmo. Eu sabia que a jornada deles tinha sido longa, difícil, e que eu não poderia apagar o que haviam vivido. Mas, ao menos, naquele momento, estávamos juntos novamente. Cada dia seria uma reconstrução, um passo para fortalecer o que foi quebrado. Mas a primeira pedra foi colocada ali, naquele abraço, naquela tigela de mingau de milho, que, de alguma maneira, os trouxe de volta para casa. Eu os abracei mais forte, com os olhos fechados, sentindo as lágrimas descerem silenciosamente. Não eram mais lágrimas de saudade, mas de alívio, de finalmente poder ver o que restava de nós três. Estávamos nos encontrando pouco a pouco, e aquele encontro significava mais do que qualquer palavra poderia dizer. A dor de tantos anos ainda estava lá, mas ao menos agora, a esperança de reconstruir o que foi perdido começava a crescer entre nós. Hoje, aos 79 anos, eu olho para trás e vejo uma vida marcada por dor, mas também por muita luta, muita esperança. E, graças a Deus, por um final que eu nunca imaginei, mas que Ele me concedeu. Cada ruga em meu rosto, cada linha de expressão, carrega uma história, uma memória, uma perda, mas também uma vitória que não posso negar. Eu passei a vida toda esperando por um momento que parecia impossível de alcançar, mas que Deus, com sua infinita bondade, me deu. Eu encontrei meus filhos antes que fosse tarde demais. Lembro-me daqueles primeiros dias depois do reencontro com Gabriel e André. As primeiras palavras, o primeiro abraço, o primeiro sorriso sincero que eu vi em seus rostos depois de tantos anos. Eu não sabia se seria capaz de sobreviver a tanta emoção, mas, com o tempo, aprendi a viver novamente, a sorrir,
a celebrar o que ainda estava ao meu alcance. Hoje, quando vejo Gabriel e André, homens feitos, com suas próprias famílias, o coração transborda de gratidão. Eu, que passei tantos anos sem saber onde estavam, sem saber se algum dia poderia abraçá-los novamente, vejo agora os frutos do amor que sempre existiu entre nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Gabriel, meu primogênito, hoje tem uma linda filha, uma menina com olhos azuis brilhantes, chamada Mariana. Eu a vejo crescer e lembro do tempo em que vi meu filho pequeno, correndo pelo quintal, com os olhos tão cheios de vida. Agora vejo minha netinha crescer com os mesmos olhos curiosos, os mesmos risos que eu tanto senti falta. Ela me chama de vovó com tanto carinho que a cada vez que ela me abraça, sinto como se estivesse revivendo a alegria de quando meus filhos eram crianças. E André, o mais calado, o que sempre foi mais introspectivo, teve um filho também, Jonatas. Eu olho para ele e vejo tantas semelhanças com o que André era quando pequeno. Jonatas é uma criança encantadora, com o sorriso de seu pai, e com a mesma gentileza que sempre vi em André. Quando vejo esse menino correndo pela casa, com os olhos cheios de curiosidade, sinto que a vida, de alguma forma, voltou a ser doce. Ele tem o dom de iluminar qualquer ambiente com sua risada, e quando me chama de vovó, eu não posso deixar de sorrir. Eles são a razão pela qual continuo acreditando que, mesmo nos tempos mais escuros, há sempre uma luz no fim do túnel. Eu fico aqui, na minha cadeira de balanço, observando meus filhos com suas famílias e agradecendo a Deus, a cada dia, por me permitir viver esse momento. Eles me disseram que me amam, que foram marcados por tudo o que passamos e que tudo o que fizemos foi por amor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Eu olho para eles e vejo o reflexo de tudo o que já vivi. Cada um deles, com seus filhos, com suas famílias, é a minha maior realização. Eu não preciso de mais nada para ser feliz. Eu sei que o tempo não volta, que eu perdi muitas coisas ao longo do caminho. Mas, ao ver meus netos, ao ouvir o som das suas risadas e sentir o calor dos abraços dos meus filhos, eu sei que tudo valeu a pena. A vida, com todas as suas dificuldades, me deu uma segunda chance. Hoje, mais do que nunca, eu agradeço a Deus por ter me permitido encontrar meus filhos antes de partir. Por ter me dado a chance de ver o que eles se tornaram, de ver a felicidade que eles construíram com tanto esforço e amor. E quando a saudade aperta, quando a dor do passado tenta me alcançar, eu olho para Mariana e Jonatas e sei que, de alguma forma, a história que eu vivi não se perdeu. Ela continua, em cada risada, em cada brincadeira, em cada olhar de amor que eu vejo em meus filhos e netos. Eu sou abençoada por ter visto esse legado crescer. E quando me deito à noite, com o coração cheio de gratidão, sei que posso partir em paz, sabendo que o amor que sempre existiu em nossa família nunca se apagará. Agora, a cada dia que passa, a cada sorriso dos meus netos, a cada abraço dos meus filhos, eu sei que o ciclo da vida, com todas as suas surpresas e desafios, foi cumprido. E a minha alma, finalmente, encontra a paz que sempre procurei. Se você se emocionou com essa história, se sentiu o peso da saudade e a força do reencontro, não se esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda a saber que você está acompanhando e se emocionando com cada parte dessa jornada. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa e de outras histórias emocionantes. Deixe nos comentários o que mais tocou o seu coração e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa de um pouco de esperança e amor. Afinal, a história de reencontro e perdão nunca é demais, não é?
Entre no nosso grupo especial no WhatsApp e receba as histórias de primeira no seu celular. É gratuito, feito com carinho só para você. Está no primeiro comentário fixado. Vamos continuar espalhando essas histórias de vida, de amor e de superação e mostrar ao mundo que, mesmo nas dificuldades, sempre há espaço para um novo começo. Até o próximo vídeo, minhas queridas!